Bom, gente, então, boa noite, tá? Agora, então, 19h30, vou iniciar a aula. Só, então, para deixar o aviso, ainda tô acabando de corrigir, tá bom? Os questionários avaliativos são para cada um 5 questões, então, assim, eu tenho que fazer o download de um por um, comparar o enunciado com a resposta, e, assim, é mais demorado do que, por incrível que pareça, do que fazer no papel, tá bom? Mas, assim, ao longo dessa semana eu vou finalizar as correções e vocês vão, acho que na medida em que eu for terminando de uma pessoa, a pessoa tem acesso à nota, mas eu não lancei no que é acadêmico, porque senão fica parecendo que lançou de um e não lançou do outro de propósito, tá bom? A ordem de correção que eu tenho feito é a ordem de entrega, então, assim, quem entregou primeiro, eu corrijo primeiro e vou manter essa sequência até acabar, tá bom? O André tinha perguntado ali atrás, então, como é que funciona a revisão? Vocês vão ver lá, assim, ó, a pessoa respondeu, se está certo eu não preciso fazer nenhum comentário, se tem algo que é muito errado também eu tenho evitado fazer o comentário, mas se tem alguma coisa que foi no sentido, mas tem algum erro, aí eu abro e faço uma correção como se fosse de caneta vermelha mesmo, aponto o que estava errado, qual era a resposta. Vocês podem ver que a maior parte das questões tem também o gabarito, né? Então, assim, a resposta esperada. E aí vocês podem comparar a nota de vocês, como está lá no gabarito, tá bom? Mas se ainda assim tiver alguma dúvida, então, assim, eu recomendo o horário de atendimento, tá? E também prevendo isso já para as próximas provas, né? Então, assim, não tive, por exemplo, da turma nenhum agendamento para tentar tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então, assim, era esse o recado específico sobre o questionário avaliativo, tá bom? Vocês já devem estar vendo aqui o quadro, eu estou com ele apresentado, então eu vou dar início à aula. Hoje eu autorizei um único aluno a entrar agora, né? Só um pediu, é o aluno Miguel Ângelo, se eu não me engano. Eu não sei se você recebeu o convite do e-mail, se você recebeu, eu vou insistir que, então, aceite, tá? Para você entrar na sala sem precisar ter autorização. Se não recebeu, manda aqui o e-mail, que eu mando o convite. Se por acaso o e-mail for repetido, eu não consigo fazer dois convites no mesmo e-mail, então é bom filtrar e pesquisar aí pelo meu nome. É estranho, então, porque se aceitou não era para pedir autorização, mas ok. Às vezes pode estar com algum outro e-mail, né? Às vezes tem um e-mail do que é acadêmico, o e-mail pessoal que vocês usam, então assim, o e-mail que recebeu o convite é o e-mail que tem permissão para entrar, tá bom? Eu vi aqui que você mandou o e-mail, assim que terminar a aula, para de hoje já não tem diferença, né? Mas assim que terminar a aula eu mando um convite nesse, se ele chegar um convite novo é porque não tinha sido convidado, senão ele já tinha sido, tá bom? Então eu vou aproveitar agora para poder retomar, continuar o conteúdo, tá bom? E iniciar a aula de fato hoje, tá bom? Na aula anterior, então, a gente começou a falar sobre derivada de uma função. Depois que a gente falou de derivada, o objetivo hoje é enxergar a derivada como uma nova função, não só como um número ou como a inclinação de uma reta tangente, tá bom? Então, essa é a ideia da aula de hoje. Eu vou só rapidamente recordar qual era a definição de derivada, porque ajuda a refrescar a memória, e daí, então, na sequência, a gente começar o conteúdo novo, tá bom? Então, estava só conectando a mesinha aqui, agora sim, tá no jeito. Pode ver que está na caneta vermelha ainda, porque eu passei hoje a tarde toda corrigindo prova de cálculo. Então, continuação sobre derivadas. Então, a definição, só para a gente recordar que a gente viu na última aula, a gente viu o seguinte: a derivada da função num ponto x0 é o seguinte limite se existir. É f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero. Okay? Ainda assim, a gente pode escrever como sendo um outro limite que eu coloquei para vocês, que seria o limite, então, o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 quando x tende a x0, ok? Essa é a definição se o limite existir, tá bom? Aí, assim, se cada um deles existir, tá bom? Então, se o limite existir. Então, nós vimos um exemplo, ou
alguns exemplos. E qual o objetivo hoje? Num dado momento lá, por exemplo, que a gente pôs, falou assim, calcule, então, assim, em vez de ser um ponto x0, que era um número que poderia ser o número 1, número 2, etc., o menos 1, menos 2, era calcular por um número a qualquer. E, então, o que a gente via é que a gente tinha um padrão, uma lei de formação para a nossa função. Tá bom? E aí, agora, a ideia, então, é apresentar a derivada, não como o valor em um ponto, ok? Porque a gente está estudando função com valores reais, né? Então a gente obtém um número real quando você aplica o ponto. É enxergar a derivada como uma função que surge a partir desta outra função f. Tá? Então, o tópico da aula de hoje é ver então a derivada como uma função. Ok? Então, assim, a gente tinha visto essa definição, vou até, então, só para não precisar escrever ela mais na aula, vou chamar de 1 essa nossa definição, ok? Agora, se ao invés de um x0 fixo, a gente deixasse o x variar, então aí surge a ideia de ter uma função, tá bom? Então, se deixarmos x0 variar, substituindo x0 na equação 1 por uma variável x, aqui ficou parecendo variável, né? Variar, ok? Obtemos o seguinte. A definição, então, a derivada como uma função, vou pôr de amarelo aqui. Então, assim, em vez de x0, a gente coloca um x. Então, deixa o x ser qualquer número, que ele pode variar dentro do domínio da nossa derivada. Ele é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. É claro, isso aqui desde que o limite exista, tá bom? Então, se o limite existir. Okay? Vamos chamar isso aqui de 2. Okay? Essa é a noção da derivada como uma função, ok? Em termos da variável x, ok? Então, dado qualquer x, esse aqui é qualquer, tá bom? Para não precisar escrever qualquer. Qualquer número x para o qual o limite na equação 2 exista, atribuímos a esse x o número f' de x, ok? Então, essa é a definição da derivada como uma função. Então, dessa maneira, o que a gente pode fazer, a partir desse momento, dessa definição 2, enxergar a derivada como uma nova função. Então, assim, podemos, então, considerar f' como uma nova função. Ok? Qual o nome que recebe essa função? Então, essa função é denominada chamada a derivada de f. Ok? Então, essa nova função é conhecida como a derivada de f, e a notação dela é o f', desde que o limite exista, tá bom? Ela é definida pela essa equação 2, como a gente já falou, e quando a gente fala de uma função, é importante a gente falar do domínio dela, tá bom? Então, qual é o domínio? Qual é o domínio da função derivada de f? Aqui são todos os números reais tais que esse limite de f' exista, ok? Então, se você consegue calcular esse limite
no número 1, o número 1 faz parte do domínio, mas se você não consegue calcular o número 2, então o 2 não faz parte do domínio. Então, exemplo de como determinar uma derivada, ok? Então, exemplo. Vamos continuar com o exemplo da aula passada, olha só. F de x é x ao cubo menos x, ok? Então, determine f' de x, ok? Solução. Pela definição 2, olha só, é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, ok? Quando h tende a zero. Então, o que a gente quer é achar a expressão que caracteriza esse limite. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Okay? Essa é só a definição. Agora, a nossa função dada é qual? É x ao cubo menos x, certo? Nós vamos precisar aqui, então, eu vou escrever o limite, mas então a gente vai precisar de determinar quem é f de x mais h. Então, vamos fazer um parênteses aqui. O que é f de x mais h? F de x mais h é ir na função e trocar o x pela expressão x mais h. Então, é x mais h ao cubo menos x mais h, ok? Como é que você desenvolve x mais h ao cubo? Então, você faz assim. É x mais h vezes x mais h vezes x mais h, ok? Então, multiplica todo mundo por todo mundo, você vai obter a expressão que eu vou falar. Como é que eu lembro disso? Na verdade, é de tanto trabalhar, mas assim, é de produtos notáveis, uma matéria lá acho que do 7º ou do 8º ano do ensino fundamental. Quando você tem uma soma ao cubo, é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ah, e se fosse um menos aqui, professor? Então, se fosse um menos, aqui, então, o B que está com menos, certo? Olha só, aonde aparece a potência ímpar do B fica negativo, então fica menos aqui e menos aqui, tá bom? Não é o nosso caso é mais. Então, quando a gente desenvolve x mais h ao cubo, vou ter x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo. Aí tem o menos x mais h, então menos x menos h. Vou pegar essa expressão, vou copiar e vou colar ela lá no limite que a gente quer calcular, certo? Então, vou copiar ela, vou colar aqui, porque esse é o f de x mais h. Então, ele veio aqui, ó, x ao cubo, mais 3x mais h ao quadrado, mais 3xh, mais h ao cubo, menos x menos h, tudo isso menos o f de x. Quem é f de x? F de x é x ao cubo menos x. Todo mundo dividido por h. Então, vou baixar aqui para não ficar muito emendado. Isso é o limite com h tendendo a zero. Agora, então, eu vou aproveitar que isso está gravado, depois você pode pausar e voltar, certo? Senão eu vou ter que repetir toda essa linha só para trocar o sinal aqui. Observe que eu tenho menos x ao cubo menos x. Então, se eu faço menos x ao cubo, troco o sinal, aqui eu vou ficar só com menos x ao cubo. E tinha menos x, então fica mais x, ok? Então, ajeitando tudo, a gente fica com menos x ao cubo mais x. Por que eu fiz isso? Porque agora algumas coisas a gente consegue cancelar. Olha só, vou usar o amarelo, por exemplo. Eu tenho x ao cubo somando e tenho x ao cubo subtraindo. Usar o verde, por exemplo, agora. Menos x somando e mais x somando. Então, quando a gente soma esses, o de amarelo com o de amarelo, o de verde com o de verde, dá zero. Então, sobra tudo o resto aqui, certo? Não sobrou 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo menos h. Todo mundo dividido por h. Parênteses, então, assim, como é que eu calculo esse limite? Primeira coisa, a gente tenta só substituir o h por zero. Se eu substituir o h por zero, aqui embaixo tem um h, né? Então eu vou dividir por zero. Então a gente vê que já vai dar problema, né? Então eu tenho que dar um jeito de sumir com esse h. Vou usar o vermelho para destacar. Observe que todas as parcelas do fator de cima tem pelo menos um h aparecendo, né? Então a gente pode pôr o h em evidência. Colocando o h em evidência, então eu vou escrever embaixo, que fica melhor, né?
limite com h tendendo a zero. Se eu coloco h em evidência, então eu tirei um h, sobrou 3x ao quadrado. Aqui sobra 3x, eu pus um h só em evidência. H ao quadrado menos 1. Todo mundo vezes h dividido por h. Observe que se eu fizer h vezes 3x ao quadrado, dá 3x ao quadrado h. H vezes 3xh. Então, h vezes h é h ao quadrado, acompanhado de 3x. H vezes h ao quadrado, h ao cubo. H vezes menos 1, menos h. Recorde, então, a definição de limite. Quando h tende a zero, quer dizer que h está perto de zero, mas h não é o zero. Então, a gente pode dividir h multiplicando e h dividindo, né, na ordem. Então, multiplicando e dividindo. Sobra 1, aqui 1. Então, quando a gente reescreve esse limite, ele fica o seguinte. Limite de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1, quando h tende a zero. Essa expressãozinha é um polinômio, a gente já viu que isso é uma função contínua. Então, posso simplesmente trocar agora o quê? O h por zero. 3x ao quadrado tem h? Não, então o limite da constante é a própria constante. Mais 3xh, então 3x vezes 0. Mais h ao quadrado. 0 ao quadrado menos 1. Então, multiplicou por 0 dá 0. Então, aqui ficou 0, aqui ficou 0. Então, sobra 3x ao quadrado menos 1. Ok? Resumindo, moral da história. A nossa função qual era? F de x era x ao cubo menos x. Qual foi a derivada dela? 3x ao quadrado menos 1. Ok? Qual é a vantagem de você conhecer essa expressão para qualquer x, ok? No caso aqui, o domínio dessa nossa função é os reais. Qual é a expressão? Qual é a vantagem? Se a gente quiser, por exemplo, vamos supor que aqui fosse o item A, certo? O item A é determine f' de x, ok? O item B ele podia ser assim, ó, determine f' de menos 1. Ou, sei lá, o item C é f' de 2, ok? Eu não preciso repetir todas essas contas se agora eu conheço a expressão de f' de x. Se eu quero achar f' de menos 1, o que eu preciso fazer? Trocar o x pelo número menos 1. Então, 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 3 é 3. 3 menos 1, 2. F' de 2, então, seria, por exemplo, a letra B, a letra C, né? F' de 2. Então, é 3 vezes 2 ao quadrado, menos 1. 2 ao quadrado, 4. Vezes 3, 12. 12 menos 1, 11, tá bom? Olha só, esse parece ser um método exaustivo, e realmente ele é um método chato para se determinar derivadas, ok? Mas ele, qual a importância? Ele é a definição. Com essa definição, a gente vai ver, por exemplo, na próxima aula, a gente consegue apresentar uma regra de como calcular derivadas de maneira mais simples, ou seja, sem precisar fazer toda essa conta aqui, certo? Então, assim, deixa eu pôr só uma observação, porque isso vai ser matéria das próximas aulas, tá bom? Mais de uma aula para falar dessas regras de derivação. Mas deixa, então, assim, só por curiosidade. Se a gente tiver uma função f de x que for escrito assim, ó, vou escrever pensando nesse exemplo aqui, tá? Então, eu tinha x ao cubo. Vou escrever um polinômio de grau 3. Se ele for assim, ó, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, nós vamos ver que a derivada dessa função, ela é escrita assim, ó. O 3 está aqui na potência, você desce o 3 multiplicando, então fica 3 vezes a vezes x. Você desceu o 3, você tira uma unidade, ficou 2. O 2 desce multiplicando, então 2bx, tirei uma unidade, sobrou elevado a 1. O c, aqui quando não aparece nada é 1, certo? 1 vezes c é c, tirei uma unidade, ficou 0. E a derivada, a gente vai ver que a derivada da constante é 0. Então, essa derivada é dessa maneira. Se a gente comparar com o nosso exemplo lá, qual era a função? F de x era x ao cubo menos x, certo? Então, pela essa regrinha que eu estou falando que a gente vai ver, f' de x, ó, eu baixo o 3 multiplicando. 3 vezes 1, que é aqui na frente, 3. Era o número 3, ficou 2. Aqui a potência é 1, vem multiplicando. Menos 1 vezes x elevado a 0. Aí x elevado a 0 é 1. Então, menos 1. Chega bem aqui direto, tá vendo? Então, essas propriedades a gente vai ver no decorrer
das próximas aulas. Não só para esse tipo de função, mas de maneira geral para um certo gama de funções que a gente é acostumado a utilizar, tá bom? Aí, nesse caso, vai aparecer também funções trigonométricas, como seno e cosseno, coisas do tipo, tá? Mas, então, nesse momento ainda, o objetivo é treinar esta definição de limite, porque é ela que é importante e é com ela que a gente consegue obter essas regrinhas que eu passei aqui de azul para vocês, tá bom? Segundo exemplo da aula de hoje. Então, deixa eu só, eu já desci bastante o quadro, vou passar a régua e vou mudar a margem aqui. Então, exemplo 2. Encontre a derivada da seguinte função, f de x igual a raiz de x, ok? Depois, então, letra A, né? Encontre, achar a derivada dela. Letra B, achar o domínio da derivada, ok? Então, primeiro passo para resolver o item a derivada da função é o seguinte limite. Limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Essa é a definição. O que é calcular f de x mais h? Então, traçamos aqui. F de x mais h, o que a função faz com quem está dentro do parênteses? Extrai a raiz. Então, fica raiz de x mais h. Ok? Então, a gente fica com o limite de raiz de x mais h menos raiz de x sobre h, quando h tende a zero. Parênteses, só assim uma pergunta. Qual é o domínio da função f? O domínio da função f são os números reais positivos, certo? Por quê? Porque a gente só extrai raiz quadrada de número negativo, de número positivo. A gente não pode extrair de número negativo. Então, por exemplo, o menos 1 não pode estar aqui, o menos 2, nada do tipo, tá? Esse é o domínio da função. A gente vai ver que nem sempre o domínio da função e da sua derivada são o mesmo, tá? Esse aqui a gente vai ver que é um domínio que é um pouquinho menor. Ele tira mais gente desse conjunto aqui. Se eu tentasse só, então assim, ó, chegou aqui, a gente não sabe o que fazer, vou trocar o h por zero para ver se a função é contínua, né? Então fico com x mais zero menos raiz de x sobre zero. Então dividir por zero já deu problema. Em cima fica raiz de x menos raiz de x, é zero sobre zero. Lascou, então assim, eu não posso, tem uma indeterminação, né? Então a gente tem que se livrar dessa indeterminação. E de que maneira que a gente se livra? É racionalizando. Então, se apareceu uma raiz desse tipo, por exemplo, raiz de x mais raiz de a, se você multiplicar por raiz de x menos raiz de a, então você consegue deixar como x menos a. Né? É só lembrar que a mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Né? A raiz ao quadrado, então você cancela ela. A maneira de sumir a raiz. E observe que quem está dentro da raiz, quando você faz a diferença entre eles, ó, x mais h menos x, sobra o h para poder cancelar. Né? Então a ideia é racionalizar. A gente não pode estragar o nosso problema, então assim, você não pode, eu não posso só multiplicar por raiz de x mais a, ou no caso, raiz de x mais h mais raiz de x. Se eu fizer isso, eu estrago a nossa continha, né? Então, mas eu vou multiplicar, é o truquezinho da matemática, então eu multiplico e divido pelo mesmo número. A gente já fez alguns tipos de limite assim. Por quê? Porque essa expressão que está de verde, um número dividido por ele mesmo, é o número 1. Então, se eu multiplico qualquer coisa por 1, eu não estraguei. Agora, a gente consegue reescrever o nosso limite de maneira diferente. Então, fazendo essa continha aqui, então, eu vou multiplicar raiz de x mais h por raiz de x mais h. Sobra x mais h. Como eu falei, vai sobrar quem está dentro de um menos quem está dentro do outro. Menos raiz de x, x, ok? O ideal é que você multiplique todo mundo por todo mundo aqui e ver que aqui aparece raiz de x mais h vezes raiz de x e aqui vai aparecer menos raiz de x mais h vezes raiz de x. Um somado com o outro se anula, tá bom? É isso que acontece nesse casinho aqui. Todo mundo aqui dividido por
H vezes, quem estava de verde lá, estou escrevendo de branco, raiz de x mais h mais raiz de x, ok? Quando h tende a zero, o limite. Então, descendo mais um pouquinho, isso fica o limite. Agora, observa, vou usar o amarelo aqui. Ó. X somando, x subtraindo, um menos o outro, zerou. Sobra o h. Só sobra o h em cima e embaixo. H vezes a expressão raiz de x mais h menos raiz de x quando h tende a zero. Ok? Então, quando h tende a zero, então pôr de vermelho. H está perto de zero, mas não é zero. Então a gente pode dividir. Ok? Então sobra limite. Dividir aqui sobrou 1. 1 sobre 1 vezes o número, então raiz de x mais h. Aqui é um mais, tá bom? Eu copiei menos, mas é mais. Raiz de x mais h mais raiz de x, quando h tende a zero. Agora a gente não tem problema, não vai aparecer zero no denominador, eu posso simplesmente trocar então h por zero. Então a gente fica com 1 sobre raiz de x mais zero mais raiz de x. Raiz de x mais zero é raiz de x. Raiz de x mais raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Resumo da história, o que a gente falou? Falou que se a função f de x, para a letra A, certo? For raiz de x, quem é a derivada dela? 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Isso responde o item A. O item B, ele quer o domínio da função f', certo? Quem é o domínio? Olha só. Apareceu a raiz só pode de número positivo. A gente pode extrair a raiz de zero em cima aqui? Pode, porque raiz de zero é zero. Mas embaixo não, porque se eu colocasse o x igual a zero, eu ia ficar com 1 dividido por 2 vezes zero, ou seja, 1 dividido por zero, e eu não posso dividir por zero. Então, o domínio da nossa função, ele é todos os números reais que são estritamente positivos. Você pode deixar assim ou escrever, então, os números reais positivos que não são zeros, ok? Esse conjunto, ele é menor, né, no sentido de estar contido, do que o domínio da função original, porque aqui são os positivos, mas inclui o zero, tá bom? Então, vou lembrar aqui, anotar, que pode ser que não lembre essa notação, mas então aqui são os números reais, que são maiores ou iguais a zero. Então, no de verde pode entrar o zero, aqui embaixo, no nosso de amarelo, não pode entrar o zero. Tá bom? Então, isso que a gente está falando sobre o domínio, é onde o limite existir. No caso, esse limite aqui não existe quando o x é zero. Tá? Então, você não pode calcular o limite quando o x é zero. Aí tem a noção da derivada. A gente vai ver também uma regrinha, essa regrinha aqui é da potência. Então, assim, porque na verdade, aquela regrinha da potência que eu falei lá atrás, que desce o n vem multiplicando, ela se aplica também mesmo quando o nosso expoente ele é uma fração, porque raiz de x é x elevado a meio, tá bom? Quem é a derivada dele? Olha só. Lá na regrinha que eu falei de descer, você desce o número multiplicando e subtrai uma unidade. Né? Foi isso que eu falei. Então fica f' de x, fica meio vezes 1 menos meio, você tem metade, 50 centavos, tira R$1, fica devendo 50, né? Então é menos meio. Quando o expoente é negativo, o que você faz? Você conserva, inverte, na verdade, perdão, não é conserva, inverte o seu denominador aí, então fica com 1 sobre x, e troca o sinal. Então, f' de x é meio vezes 1 sobre raiz de x. Ou deixando bonitinho, igual está lá, 1 sobre 2 raiz de x. A gente vai ver essa propriedade. Por quê? Qual é a vantagem disso? Se em vez de raiz quadrada de x tivesse uma raiz cúbica, né, então a pergunta assim, se fosse, em vez de uma raiz quadrada, fosse assim, f de x é raiz cúbica de x. Qual é a derivada dessa função? A gente pode usar essa mesma regrinha e achar a derivada. Se fosse f de x, a raiz enésima de x, a gente consegue usar uma regrinha e achar a derivada, tá bom? Então, esses serão temas das aulas seguintes, tá? Uma observação importante é sobre a notação, tá bom? Esse conceito de derivadas, ele é muito antigo. Então, assim, de modo que não existe uma notação padrão para derivada, ok? Então, a gente viu aqui o símbolo f' de x, ok? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma função, então, vamos chamar assim, outras notações.
Então, nós temos uma função y igual a f de x. Como é que a gente está denotando a derivada? Nós estamos denotando por f' de x, ok? F' de x. Existem outras notações. Por exemplo, chamar de y'. Y igual a f de x, então y' está dizendo que eu estou derivando y em relação a x. Uma notação que é mais antiga, mas que é muito utilizada, por exemplo, se você vai estudar equações diferenciais ordinárias, EDO, é a notação dy dx, ou seja, estou derivando o y em relação a x. Outra notação, estou derivando a função f em relação a x, ok? Ou, ainda tem essa aqui, d dx de f. De novo, ele diz que você está derivando a função f em relação a x. A derivada de f em relação a x, ou a última derivada em relação a x de f. Okay? Normalmente, o que a gente usa aqui no nosso curso? F', y' ou dy dx, tá bom? Raramente vai fugir disso. Pode ser que apareça aqui um df dx, mas é só para ficar subentendido. Então, se você enxergar lá no seu livro, tivesse, em vez de estar escrito assim, f' de x é isso, tivesse escrito assim, ó, dy dx é 1 sobre 2 raiz de x, ok? Então, cuidado que isso é só uma anotação, gente. Não é uma divisão entre dy e dx, tá bom? É uma anotação para derivada, é uma anotação mais antiga, tá? Ou poderia estar também escrito assim, né? Y' é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Não tem problema, tá? Então, são só notações, inclusive porque se vocês olharem em outros materiais ou outros livros, pode ser outras notações utilizadas, mas quer dizer a mesma coisa, tá? Um parênteses, sim, eu gosto mais da f', porque, por exemplo, quando eu quero representar f' de um número a, é só eu trocar o x por a, tá bom? No y' isso aqui fica difícil, mas a gente tem essa ideia, essa anotação, para as demais usando a seguinte linha. Quando eu quero dizer que essa derivada aqui, eu estou analisando ela em relação ao número a, então eu ponho um risquinho aqui e o número a embaixo. Ou x igual a a. Ok? É uma anotação feia, né? Então, assim, eu prefiro a outra, só para a gente comparar. Pensa assim, letra C, eu tivesse perguntado. Calcule f' de 2, ok? Oh, perdão, eu botei 1. F' de 2. Quem é f' de 2? Aqui, por essa função, é só você trocar, né? O x por 2. Então, fica com 1 sobre 2 raiz de 2. Acabou. Nessa anotação de amarelo dy dx, então a gente fica com dy dx em x igual a 2. Opa, x igual a 2. Então, vir nessa expressão e trocar, tá bom? Mas são só notações, tá? O importante é a gente entender que elas dizem a mesma coisa. Quando essa derivada existe no número a, então a gente diz que a função ela é derivável ou diferenciável em a. Então, assim, vou aproveitar as observações. Observação 1. Vou chamar de observação 2 essa nomenclatura, ok? Então, se f é derivável em a, então melhor, então, seja f de x uma função, se f' de a existe, então dizemos que f é derivável ou diferenciável em A. Ok? Então, se a derivada existe, ela é derivável ou diferenciável em A. Então, perdão. Só para a gente voltar aqui no exemplo. A derivada dessa nossa função é 1 sobre 2 raiz de x, certo? O domínio, ou seja, onde existe, são os reais positivos. Então, por exemplo, a nossa função é derivável em 2, derivável em 3, derivável em 5, diferenciável, dependendo do nome que você estiver usando, em raiz de 17, qualquer coisa do tipo. Mas ela não é diferenciável em 0. Por quê? Porque não existe
a derivada em x igual a zero. Não existe a derivada em x igual a menos 1, então ela não é diferenciável em menos 1. Ok? Então, isso que a gente está dizendo aqui nessa observação. Ok? Agora, pode ser que ela seja num intervalo maior, igual a gente viu aqui, por exemplo. Para esse exemplo, não é só para o zero que ela não é, né? Tem vários que não são, mas tem vários que são diferenciáveis. Ela é diferenciável aonde? Em todos os números reais positivos diferentes de zero. Ou seja, existe a noção de ser diferenciável não só em um ponto, mas no intervalo maior, tá bom? Então a gente diz que ela é diferenciável ou derivável no intervalo se ela for diferenciável ou derivável, qual nome vocês quiserem usar, em todos os pontos desse intervalo, ok? Então, seja f de x uma função, se f' de a existe, dizemos que ela é derivável ou diferenciável em a. Se f' de x existe em um intervalo aberto, digamos i, melhorzinho, então eu vou pôr assim, ab, então dizemos que ela é diferenciável em ab. E f é derivável ou diferenciável em i, ok? Então, aqui eu estou dizendo que f' de x existe para todo número que está entre a e b. Então, no nosso problema aqui anterior, né, f é diferenciável aonde? Todos os números reais positivos diferentes de zero, ou seja, nesse que está de amarelo aqui. Nesse primeiro exemplo que a gente fez, olha só, o domínio era todos os reais, certo? Então, ela é derivável ou diferenciável onde essa nossa função original? Em todos os números reais, ok? Pergunta aqui, então, exercício. Determine onde a função f de x igual a módulo de x é diferenciável. Como é que você vai responder isso, esse exercício? Você vai calcular a derivada, ok? Achar a derivada dessa função e, e ver onde ela existe, ok? Onde ela existir, ela é diferenciável, onde ela não existir, ela não será diferenciável. Vou deixar aqui a resposta para vocês, que é o seguinte. A derivada dessa função, ela não existe em x igual a zero, ok? Ela existe e vale os seguintes valores aqui, ó. Ela é 1 se o x for maior que zero e menos 1 se o x for menor do que zero, ok? Então, assim, só a título de resposta. Aonde a função é diferenciável? Ela é diferenciável para todos os números diferentes de zero, ok? O trabalho de vocês é pensar o porquê isso, né? Por que no zero não existe e por que nos outros existe? Lembrando que o módulo, a definição dele assim, é x se o x é maior ou igual a zero e é menos x se o x é menor do que zero, ok? Então a gente está dizendo que o domínio dessa função é quem? São todos os números reais, exceto o zero. Então é isso que está dizendo aqui, perguntar onde a função diferenciável é achar o domínio dela, ok? Da derivada. Então está dizendo que o domínio da derivada é quem? São os números reais que não são os zeros, ok? Os zeros não, o zero, né? Então são os reais, faz que x não é zero. Okay? É isso que está falando aqui. O trabalho de vocês é pensar o porquê disso, tá? Para a gente poder finalizar a aula de hoje, vou pôr um resultado que diz para a gente o seguinte: que se uma função tem derivada num ponto, ela é contínua nesse ponto, ok?
Então, o teorema para a gente finalizar a aula de hoje, ele diz o seguinte: se f for diferenciável, ou seja, tem derivada, tá bom? Diferenciável em x0, então f é contínua em x0, ok? Então, tem derivada no ponto, é contínua nesse ponto, tá bom? Por que que isso é verdade? Ora, então assim, o que que é ter derivada da função no ponto? Significa que o seguinte limite existe. F' de x0, ele é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0. Esse limite aqui existe, ok? Isso significa ser diferenciável em x0. O que que significa ser contínuo em x0? Ser contínuo em x0, vou aproveitar o cantinho aqui. Lembra, então, f é contínua em x0 se o limite de f de x, quando x tende a x0, existir e isso coincidir com f de x0, ok? Então, é isso que a gente tem que tentar concluir. Agora, o truquezinho é o seguinte. O truquezinho é pegar o seguinte: nós precisamos manipular a expressão f de x e f de x0 que aparece aqui. Então, a gente consegue fazer o seguinte: f de x menos f de x0, a gente consegue usar aquela ideia de multiplicar e dividir. Por que eu vou multiplicar e dividir? Por uma expressão adequada que está aparecendo aqui para mim. No caso, quem está aparecendo no denominador? X menos x0. Então, eu vou multiplicar e dividir essa expressão por x menos x0. Ok? Então, essa de amarelo à esquerda é igual a de amarelo multiplicada por de verde à direita, se o x não for x0, ok? Por quê? Porque a gente não pode dividir por zero. Se isso acontece, então o limite de quem está à esquerda é igual ao limite de quem está à direita. De f de x menos f de x0. Quando o x, eu vou tomar o limite aonde? O x tendendo a x0. Quando o x tende a x0, é igual, então, esse à esquerda é igual ao limite à direita. F de x menos f de x0 sobre x menos x0, x menos x0, quando x tende a x0. Aí você fala assim, professor, virou bagunça agora, né? Nós temos a informação que este limite aqui existe, vale f' de x0. E a gente viu uma propriedade que diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então, eu vou reescrever o seguinte: f de x menos f de x0, o limite, dividido por x menos x0, que era o limite que a gente tem informação. Então, digamos, você sabe que ele existe, ou seja, isso aqui é um número, vezes o limite de x menos x0, quando x tende a x0. Opa, zero não, x0. Quem é esse primeiro limite que eu vou circular de vermelho aqui? Ele é o f' de x0. Tá aqui, eu estou apontando de vermelho para vocês lembrarem depois. Então, esse cara é f' de x0. Este outro é uma função contínua, então eu posso simplesmente trocar o x por x0. Eu fico com x0 menos x0. Então, eu fico com f' de x0 vezes qual número? O número 0. Multiplicar por 0 é 0. Então, o que, que a gente falou? A gente falou que o limite de quem está à esquerda, o limite, reescrevendo ele, o limite de f de x menos f de x0, quando x tende a x0, isso aqui é 0, ok? Mas então, de novo, vou usar a propriedade do limite. Então, eu tenho o limite da diferença e diferença dos limites. Limite de f de x quando x tende a x0, menos limite de f de x0, e f de x0 é um número. Estava até na prova isso aí, o limite da constante é a própria constante, né? Então, esse limite aqui, vou usar o verde, ele vale f de x0. Então, nós temos que o seguinte, limite de f de x quando x tende a x0, menos f de x0, isto é igual a zero. Se eu passo o f de x0 para lá de lá, ele muda o sinal. Então, a gente fica com o limite de f de x quando x tende a x0 igual a f de x0.
Mas o que significa escrever isso? Significa a definição que está aqui, ó, que a função f é contínua no ponto x0. Então, a conclusão é o seguinte: f é contínuo em x0. Okay? Com isso, a gente finaliza o teorema. O que, que o teorema diz para a gente, de maneira resumida? Que se você sabe que uma função tem derivada num ponto, ok? Você pode pensar assim, num desenho, um diagrama para te ajudar a lembrar. Você pode pensar assim, ó. Aí você tem f de x, ele está dizendo para você o seguinte: se f' de x0 existe, então é porque a função é contínua em x0. Ok? Esse é o resumo do teorema, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai então falar sobre regras que envolvem derivadas, tá bom? Então, assim, o que eu posso fazer para não precisar fazer tantas contas assim a hora que eu for achar uma derivada, tá? O que ficou faltando falar desse tópico aqui da aula? Ficou faltando de falar que a gente pode calcular derivadas de derivadas, ou seja, o que a gente chama de derivadas de ordem superior. Então, assim, você pegou uma derivada, pegou uma função, derivou ela. Se essa nova função ela é uma função boa, você pode derivar ela de novo e pode fazer isso um monte de vezes. Então, são derivadas de ordem superior. Isso que é chamado de derivada de ordem superior. Para esse aí, então, assim, é um vídeo de uns, se muito, 5 minutos. Eu vou deixar gravado para vocês, aí vocês assistam ao longo da semana como complemento de atividades dessas assíncronas, tá bom? Eu deixei uma lista de exercício nova que é referente ao conteúdo da aula passada. Eu recomendo também que deem uma olhadinha nessa lista, tá bom? Porque ao longo dessa semana que vai iniciar agora, eu vou deixar os exercícios referentes à aula de hoje. E aí, vou parar de partilhar a tela aqui agora. E se eu voltar para a sala, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu me mantenho aqui à disposição. Professor, Pois não? para a prova ficar marcada como feita, precisa do senhor dar a nota primeiro? Eu acho que eu não ativei isso lá nela, não. Eu posso conferir aqui, mas eu acho que era só vocês realizarem, né? Mas assim, Porque a minha não ficou marcada como feita e não tem como eu continuar as atividades que precisa de ter feito ela. tem sim, porque assim, agora então, o que eu fiz? Porque assim, às vezes acontece da pessoa perder a prova por algum motivo. Então, assim, vocês vão ver que esses questionários, eles estão linkados da seguinte maneira. Então, a gente começou com a primeira aula, fechou os conteúdos, foi pôr no lista de exercício, até a lista de exercício 6, e ele travava o primeiro questionário, certo? Agora, então, se vocês olharem a sala do Moodle, ela está divididinha assim, ó, tem assim, lista de exercícios de limites, aulas síncronas e atividades assíncronas de limite, e tem a mesma coisa para derivada. Lá no derivado tem assim escrito links das aulas e print das telas, atividades síncronas derivadas. A primeira aula, que é a aula número 5, está escrito assim, aula 5, cálculo 1, 15 do 1, ela não tem nenhuma restrição, ou seja, qualquer um, mesmo que não tenha feito a avaliação, pode abrir esta aula. Aí abre o print, aí depois abre a lista de exercício, e assim na sequência para travar o questionário avaliativo 2. Então, assim, eles ficam independentes, entendeu? Ah, tá. Não, tudo bem. Então eu estava preocupado com isso. Não, mas assim, eu tomei esse cuidado porque, primeiro, eu sabia que essa correção não era imediata, né? Quando é questão de múltipla escolha, o Moodle já dá imediato, inclusive, a nota. Isso não aconteceu porque vocês me mandam o PDF. E depois, então, assim, porque são assuntos, embora relacionados, assim, o de um, você, claro, você depende do limite para entender a derivada, mas eu não posso proibir uma pessoa de continuar o curso se ela perder uma prova por algum motivo, né? Então, assim, isso não faz sentido, né? Então, assim, a prova, morreu a prova 1, morre a restrição na aula seguinte, não tem nenhuma restrição. Aí a gente começa a criar um novo link, encadeamento de restrições, que vai culminar na prova 2 e a mesma coisa para a prova 3, tá bom? Genô, Professor, peraí, na verdade o meu ainda continua como restrito.
Esse vídeo 1 de derivadas diz que eu só posso abrir ele se o questionário da prova... Perdão, não, então é porque esse era um material complementar. Realmente eu olhei aqui, é porque eu estava olhando lá na aula que eu mandei, né? Ok? Na aula que eu mandei. Mas realmente, tá, assim que eu encerrar aqui, eu vou retirar, porque esse é no material complementar que está escrito, né? Isso, no complementar então, mesmo. Bem observado, então assim, já devia ter tirado, eu não sei por que ficou, mas eu corrijo assim que encerrar a gravação aqui, eu faço isso, tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Professor, Pois não. o senhor não teria como inibir essas restrições de um depender da abertura do outro, não? Porque às vezes dá problema, não funciona tão bem aqui para gente. Tipo assim, aí você abre a aula 1, aí o vídeo 1 da aula 1, abre, beleza. Aí você vai no vídeo 2 da aula 1, abre também. Aí automaticamente teria que abrir a aula 2, tendo em vista que a aula 1 foi aberta. Não, mas é porque é na sequência. A aula 2 já não abre. Aí você vai para a aula 5 e já abre. Às vezes não dá tão certo assim. Aí. Mas é porque. Então, quando eu falei da aula 5, por exemplo, porque é o seguinte: da aula 1 à aula 4, havia todo um encadeamento para o questionário avaliativo 1. Da aula 5 em diante, até a véspera da prova, eu não lembro qual o número da aula, a gente tem um encadeamento para o questionário avaliativo 2. Agora, por que às vezes a gente não consegue fazer a sequência, abrir aula 1, aula 2, aula 3? Porque eu tenho o compromisso de passar também atividades para vocês que são assíncronas. É assim, a responsabilidade de ver o vídeo ou não é do aluno. Se o aluno só clicar sobre o link, ele já libera, entendeu? Mas assim, o que eu tenho que até um respaldo para mim. Gravei uma atividade assíncrona, tá lá para vocês. Então, assim, entre a aula 1 e a aula 2, nós temos o vídeo 1 de noção intuitiva. Então, para você abrir a aula 2, você tem que ver o vídeo da aula 1. Por quê? Porque eu, inclusive, postei ele antes. E essa é uma sequência que eu vou fazendo assim. Então, por exemplo, se eu colocar isso durante a semana, igual eu falei para vocês, eu vou colocar um vídeo sobre derivadas de ordem superior, certo? Esse conteúdo, ele vem necessariamente antes da aula da semana que vem, da aula do dia 29, que na numeração que eu estou seguindo para vocês, será o nosso 7º encontro, porque hoje é o 6º, entendeu? Então, assim, para você abrir a aula, para abrir a aula de hoje, não vai ter nenhuma restrição a não ser ter aberto a lista de exercício, né? A primeira lista que eu deixei. Mas para abrir a aula da semana que vem, dia 29, a pessoa necessariamente tem que ter aberto o vídeo síncrono que eu deixei. Então, assim, o encadeamento é na sequência que ele vai aparecendo. Aula 5, print da aula 5. Lista 1 de derivadas. Aí, qual é o próximo? Aula 6, print da aula 6, lista 2. Junto com isso, eu vou colocar o que lá? Um material gravado para vocês. Então, para poder liberar a aula 7, vai ter que abrir ele. Ver ou não é uma responsabilidade do aluno. E dessa maneira, então, eu acompanho quem está fazendo. E a gente tem alunos que, por motivo de força maior, eles não podem assistir essas aulas na sexta. Então, assim, a frequência deles é computada de maneira diferente. E a maneira como eu acompanho a frequência deles é através desse encadeamento, entendeu? Então, assim, não é o mesmo que é para a turma regular. É porque eu tive problema com a ordem. Mesmo eu tentando abrir na ordem, não deu. Teve uns que não abriu, deu muito problema para mim abrir. Então, eu não sei se vocês já viram, mas então, assim, quando vocês abrem o Moodle, tem lá, vocês podem adicionar, então a sugestão, vocês podem adicionar abrir o Moodle. Eu vou partilhar a tela aqui para vocês para poder essa orientação. Deixa eu só. Ok? Eu tô no do BSI, mas assim, é espelhado, ok? E eu tô na visão como se eu fosse um aluno, tô aqui no papel de aluno. No cantinho aqui de vocês, gente, vocês podem clicar em mais, aí ele abre a função lá que é analisar, adicionar
adicionar um bloco aqui, ó, adicionar, perdão, cálculo, agora sim. Perdão, aqui, agora sim. Eu clico aqui, mais, adicionar um bloco. Nesse adicionar um bloco, ele tem um progresso de conclusão, ok? Eu imagino que algo similar apareça para vocês. E aqui ele tem a sequência do primeiro ao último vídeo. Então, por exemplo, assim, eu adicionei, mas eu não abri a lista 1, tá bom? Eu não abri o questionário 3, nem o 3, porque não faz sentido, nem o 2, porque ainda não está no prazo. O 1 está dizendo que eu não fiz, né? Então, eu perdi essa atividade, encerrou o prazo. Mas vocês podem ativar esse painelzinho para vocês e veja, aqui eu consigo enxergar qual aluno fez, quem não fez qual atividade, entendeu? Mas esse é um controle de vocês. Uma maneira é assim, é ter um dia da semana onde vocês abram um Moodle e clique. Quando vocês clicarem, imagino que apareça um tiquezinho que fez aqui, certo? E aqui, então, tem a restrição na sequência, ok? Então, assim, no momento, o que a gente tem de trava para o próximo questionário avaliativo, tá bom? Então, assim, para deixar claro. Tem a aula 5, que é a primeira aula de derivados, eu ponho o número da aula para ficar sequencial, né? O nosso quinto encontro, depois o print, a lista de exercício. É o que tem no momento. O que vai aparecer hoje? Aula 6, print da aula 6. Durante a semana, eu vou pôr a lista 2 e vou pôr o vídeo. Então, assim, para você poder abrir a aula 6, você vai ter que ter aberto a última atividade de derivados. Qual foi a última? Então, tipo assim, se eu quiser agora ver a aula 6, aí eu não consigo, eu vou ter que ver a atividade primeiro. Vai, porque é o seguinte, assim, é uma maneira que eu tenho de dizer assim, olha, o aluno teve acesso à lista de exercícios. Fazer ou não é uma opção do aluno, certo? Não deixei assim o curso correr solto. Se fosse numa aula normal, o que eu ia fazer? Eu ia chegar com a lista de exercício impressa e dar na mão de cada um. Aí, fazer ou não ainda é uma opção do aluno, né? Clicar nesse link aqui, ou no link de derivadas, é uma opção do aluno. Assim que ele clicou, já liberou a atividade. Se ele vai resolver ou não a questão, isso é uma decisão do estudante. Mas quando ele faz isso, então, botar lá a aula 6. Para abrir a aula 6, eu estou supondo que você já foi na lista 1. E aí, então, você tem acesso à lista 6, o print da aula 6, depois a lista 2. Por isso que não é sequencial. Então, é na ordem que aparece. Então, apareceu uma atividade nova, gente, quer dizer que ela é a próxima restrição. Então, eu ponho aqui para facilitar, né? Saber qual foi a aula em conteúdo sequencial. Então, a aula 6 vai aparecer aqui em cima e o print da aula 6. Só que para você liberar ela, você tem que liberar a atividade que veio imediatamente antes, que foi a lista 1. E assim... Então, no caso, a minha restrição para a aula 6, a aula de hoje, é a lista 1 que está lá. Você já abriu a aula 5 e o print da aula 5? Já. Então, falta só abrir a lista 1. Se você abrir a lista 1, por exemplo, agora, acabou a aula, abriu a lista 1. Assim que eu receber a gravação dessa aula e postar ela para vocês, você já tem acesso a ela de imediato, sem te travar. Então, assim, é até uma questão de organização, esse de abrir ou não, pelo menos assim, só para garantir que vai ter o acesso, saia abrindo, acabou a aula, sai abrindo, entendeu? Que daí não tem problema. Mas assim, o que a gente precisa entender é a lógica do negócio. Qual é a lógica? A atividade que te barra é a atividade imediatamente, que é a mais recente que foi postada. Olha só, eu atualizei a lista de exercício hoje, ainda tem assim, ó, atualizado 22/1. Quer dizer que eu atualizei isso antes da nossa aula. Então, para você abrir a próxima, você tem que ir na atividade seguinte, lista 1, depois aula 6, print da aula 6, lista 2, e assim sucessivamente. Se nesse meio tempo aparecer uma atividade assíncrona, que vai aparecer essa semana, ok? Está aqui dizendo que estou oculto para os estudantes, porque eu não postei nada ainda. Mas vou postar um vídeo essa semana. Então, além, às vezes, de ter isso, tem assim, apareceu lista 2, tem atualizado tal dia, e atividade assíncrona, tá certo? Então, é assim que funciona. Apareceu uma atividade nova, ela é a trava, a primeira trava imediata, entendeu? E assim vai. Professor? Pois não. Agora, uma outra preocupação que eu estou é quanto à minha nota nessa avaliação primeira. Uhum. Eu fiz, entendeu? Mas eu não consegui seguir o critério que o senhor estabeleceu lá de envio.
E aí eu peguei e enviei pelo seu e-mail, numa tentativa de desespero lá, porque eu perdi o tempo, entendeu? Eu me atrapalhei, eu não consegui enviar do jeito que tinha que ser. Ok. Eu posso, assim, nota nessa primeira avaliação. Uhum. É, eu ainda tô, eu falei assim, eu vi o seu e-mail, acho que eu até te respondi, não foi? Eu ainda estou corrigindo de acordo com a ordem de entrega, né? Então, assim, já eu chego certamente no seu nome e a gente vê a ordem. Eu te respondi no e-mail, então, assim, bom que fica registrado, gravado aqui agora também. Eu não posso abrir uma exceção para porque senão vira bagunça injusta até com quem fez no prazo. Eu posso, não custa nada, eu aumento esse prazo nos próximos por 3 horas para responder o questionário avaliativo, mas assim, nenhuma questão de nenhum aluno que foi enviado por e-mail será considerada como resposta. Por quê? Porque assim, teve um prazo para fazer e assim, aí não estou julgando ninguém, mas assim, alguém pegou uma questão, pode gastar 2 horas ou ficar de um dia para o outro e me mandar a resposta, assim, desequilibra o processo, né? Então, assim, o prazo foi o mesmo para todo mundo e é considerado que foi anexado lá, tá bom? Aí, nesse meu caso, eu fico sem nota nessa primeira avaliação. Eu tenho que ver o que você anexou para enviar, né? Porque porque eu tive muita dificuldade em fazer, aí eu fiz só 3. Uhum. Mesmo assim, pela dificuldade, eu demorei muito, entendeu? Uhum. Aí eu acabei enviando, aí eu fiz o PDF das 3 que eu fiz e enviei para o seu e-mail. Eu vi que chegou o e-mail, aí você viu que eu te respondi o e-mail, né, também, né? Isso eu imagino que... Sim, eu li a sua resposta no e-mail. Uhum. Aí a minha preocupação é essa, é porque são 3 avaliações, né? Se eu ficar sem nota nenhuma, fica bastante difícil para mim conseguir. Complica mais. O que eu falei, então, assim, para os próximos eu vou aumentar essa duração, se 2 horas e meia achou pouco, a gente vou pôr, por exemplo, 3 horas e meia, e aí eu acho que talvez resolva essa questão, tá bom? Mas, como eu disse lá, até por uma questão assim, de princípios, porque muitos fizeram, eu imagino, a dificuldade quando a gente faz cálculo é geral para todo mundo. Mas é injusto que um tenha uma oportunidade e o outro não. E assim, se de repente eu aceitar o e-mail, seu e-mail ou de qualquer um agora, eu não tenho por que recusar o de qualquer outro agora, inclusive de quem eu já tenha corrigido e fechado nota, né? Então, assim, é só o que foi anexado lá, faz parte do processo, tá bom? Fazer o quê, né, professor? A Raquel pediu para mandar o convite para a aula, vou mandar. Bom, gente, mais perguntas, mais comentários, senão eu vou encerrar a aula. Só para deixar registrado, então, a Raquel tinha pedido para mandar e mais um aqui no chat, Miguel Ângelo. Eu fui mandar o convite para participarem da aula, mas está dizendo que já foi encaminhado para vocês. E então, acho que eu sugiro que filtrem e procurem lá no e-mail, tá bom? Eu não tenho como reenviar o convite, eu não sei porque e nem sei o motivo, o Moodle não permite fazer isso, tá bom? Então, com isso vou parar a gravação, estou encerrando a aula
E a gente se encontra na próxima sexta-feira.